Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E o tema dessa noite é extraordinários discípulos de Jesus. Fala comigo, extraordinários discípulos de Jesus. O que é, talvez você ouve essa palavra tantas vezes, né? Extraordinário, né? E você sabe que o extraordinário é diferente daquilo que é ordinário. O ordinário é o comum, amém? Eu sei que muitas das vezes quando as pessoas usam a palavra ordinário assim de forma pejorativa, né? De forma pejorativa. Mas o ordinário é aquilo que é comum, certo? Agora o extraordinário é aquilo que está para além daquilo que é comum. Percebe que tem muito a ver com outra expressão que nós temos usado muito, que é sobrenatural. Extraordinário, sobrenatural. São expressões, na verdade, que nos conduzem a um pensamento, a um posicionamento de viver e de agir a partir de algo que é maior. Amém? Algo que não é comum, algo que não é natural. E é isso que nós precisamos, na verdade, entender. A vida cristã, a vida com Jesus, é uma vida sobrenatural. Amém? Por que ela é sobrenatural? Porque ela está para além da vida natural. Todos nós recebemos uma vida natural, mas no dia em que nós encontramos com Jesus, que tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida foi transformada, foi mudada, amém? Quem passou por essa experiência? Quem? O dia que você encontrou com Jesus, se nós pegássemos aqui e fôssemos perguntar a várias pessoas aqui, o que Jesus fez na sua vida? O que mudou na sua vida? Querido, eu tenho certeza que todos nós temos algumas experiências, algumas ocorrências para a gente contar, para a gente compartilhar. Por quê? Porque é impossível se relacionar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não tem como. Então, ou seja, a ideia, na verdade, que nós precisamos entender é que nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber o seguinte: o que eu tenho me tornado? Você hoje, você é um discípulo de Jesus, amém? Se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender as implicações disso. E a implicação do discípulo é, na verdade, se tornar semelhante ao discípulo. Por isso, eu quero que você use a sua Bíblia hoje. Vai projetar aqui os versículos, mas se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe, marque, anote, porque eu tenho certeza que Deus vai falar coisas poderosas no nosso meio hoje, amém? Você crê nisso? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está nos direcionando a viver de fato essa vida como discípulos extraordinários. E ele vai dizer para que eu e você possamos nos tornar. A palavra de Deus diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Presta atenção, o apóstolo Paulo ele não é adepto daquele pensamento que muitas pessoas usam, dizendo o seguinte: olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Já ouviu isso? E às vezes a gente fala assim: não olha para mim não, porque eu sou falho, eu sou limitado, eu sou problemático, eu sou isso e tudo. Olha para Jesus. E na verdade, muitas das vezes quando nós fazemos isso, não é que é errado olhar para Jesus, Jesus é o nosso padrão. Mas a gente precisa entender o seguinte: todos nós estamos na caminhada de imitar a Cristo. O desafio de se tornar discípulo de Jesus é se tornar semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus implica, na verdade, em imitar. Talvez a palavra da moda hoje, se a linguagem que a gente estivesse utilizando aqui fosse uma linguagem mais contextualizada com os dias de hoje, ia usar assim: olha, tornem-se modelos de Jesus, ou seja, modelem a figura de Jesus. É tornar Jesus o modelo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: você pode modelar a mim, porque eu estou modelando a Jesus. Eu estou usando um modelo como base daquilo que eu desejo ser. A minha venha a existir, é começar a ser. Então, ou seja, é ser feito disso. Então, ou seja, qual que é o desafio nosso? É imitar Jesus. Mas talvez você olhe e fale assim: mas eu não tenho vivido assim. Então comece hoje. O desafio é você trazer essa ideia para a sua vida hoje. É se você ouvir a palavra do Senhor, não se tornar, na verdade, ou seja, não endurecer o seu coração, mas obedecer. E a palavra de Deus para nós é: imite a Jesus, faça como Jesus. Imitadores,
o sentido dessa palavra, na verdade, que foi traduzida para nós é o quê? É trazer à mente, é fazer lembrar. Os cristãos receberam o nome de cristãos por quê? Porque as atitudes deles lembravam, na verdade, as atitudes de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele ainda diz o seguinte, olha, mas como que nós vamos fazer isso? Ele diz o seguinte, imitem a mim como eu estou imitando a Cristo. Ou seja, na mesma proporção, da mesma forma, na mesma medida. E a gente olha para isso tudo e começa a perceber o seguinte, olha, a proporção que as pessoas conhecerão de Jesus, ela será a mesma proporção que eu decido, na verdade, a imitá-lo. Então, ou seja, hoje eu e você somos uma carta aberta para essa sociedade. Nós precisamos entender que a nossa sociedade, São Sebastião do Oeste, ou seja, nós enquanto servos de Deus, nós temos uma dívida com essa cidade. Nós temos uma dívida, e qual que é a dívida que nós temos com a sociedade? A nossa dívida é apresentar a Cristo. É apresentar a Cristo para a sociedade. É quando, na verdade, nós sairmos daqui, voltarmos para os nossos lares, é Cristo que está voltando para os nossos lares conosco, amém? Nós vamos amanhã começar a nossa semana e vamos para o nosso trabalho, para as escolas, para a faculdade, ou seja, aonde quer que nós possamos, na verdade, estar, nós precisamos, ou seja, representar a Cristo, levar a Cristo, ou seja, ser, na verdade, o reflexo de Cristo para quê? Para que a sociedade possa conhecer a Cristo. E nós precisamos avançar nessa medida. Agora, isso não acontece, na verdade, automaticamente. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele investiu 30 anos em se apropriar de quem ele era. O ministério de Jesus começa com 30 anos. Mas o que Jesus fez nesse período? Ele estava, na verdade, se apropriando, se preparando, ou seja, entendendo, na verdade, ou seja, e se formando, se preparando para aquilo que ele ia realizar. E aqui o que acontece? Depois de se apropriar de quem ele era, agora ele faz o quê? Em 3 anos ele muda a história do mundo. Então, ou seja, ele se prepara e a partir daquilo que ele recebe, ele compartilha. E à medida do que ele compartilha, aquela mensagem transforma as vidas, transforma cada uma das pessoas. A gente precisa ter clareza disso e perceber o seguinte, o que Deus quer na minha vida e na sua? Ele quer usar a minha vida e a sua para mudar e para transformar essas realidades, amém? Agora, nós precisamos entender o seguinte, olha, cada dia que passa, nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, mais parecidos com aquele que nós cantamos, que nós amamos, com aquele que nós, na verdade, adoramos. E aí, ou seja, mas isso não acontece automaticamente. Isso precisa de que nós sejamos o quê? Intencionais. É necessário que você tenha atitudes e se posicione para isso. Talvez você não perceba, mas você, sem perceber, você imita alguém. Sem perceber, você tem pessoas na sua vida que são inspirações para você. E não há nada de errado nisso. Isso é poderoso, isso é importante. Nós precisamos ter boas referências, porque tendo boas referências, nós seremos boas referências para os outros. Ou seja, o que eu me tornei hoje, o que eu sou hoje é o reflexo de inúmeras pessoas que eu caminhei junto com elas, que me abençoaram na minha trajetória. Como eu sou grato a Deus por todos os pastores que eu tive, como eu sou grato a Deus hoje. Nós temos uma gama de pessoas que nós podemos acompanhar. Talvez a gente não tenha contato de conhecer aquela pessoa diretamente, mas a gente conhece a obra, conhece os livros, conhece o conteúdo, os seus cursos e tudo mais, e isso, na verdade, colabora para que nós possamos desenvolver, crescer. A pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte, você é uma imitação de quem? A quem que você imita? O orgulhoso vai dizer, eu não imito ninguém. Para. Às vezes a gente nem percebe. Às vezes os irmãos, por exemplo, a nossa cidade é uma cultura assim, multicultural, né? Ou seja, tem mineiro, tem nordestino, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui, amém? Glória a Deus por isso. É a cultura do pão de queijo e do cuscuz, amém? Amém ou não amém? Tem para todo mundo, glória a Deus por isso. Agora presta atenção, você começa a conviver com alguém de uma cultura diferente e às vezes você sem perceber, você começa a assimilar aqueles hábitos.
Você faz isso muitas das vezes naturalmente, não tem problema nenhum. Mas presta atenção, você pode fazer isso de maneira intencional. De maneira intencional. O que o apóstolo Paulo está nos chamando a fazer, o imperativo que ele traz para nós, é para que nós sejamos imitadores da essência do que ele está vivendo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, olha, o nosso modelo é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para você, o meu modelo é Cristo. Faça igual eu estou fazendo. Você pode imitar o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo está vindo, ou seja, tem uma fonte clara, a fonte é Jesus. Agora, quem que você imita? Quem que é a referência que você tem na sua vida? O discípulo, na verdade, ele não é aquele que faz algo pelo mestre ou para o mestre. O discípulo é aquele que se parece com o mestre. Que se parece com o mestre. Na verdade, por quê? Porque a convivência, o relacionamento, ele vai gerar isso. Eu fico incomodado com algumas coisas. Deixa eu te dizer uma que me incomoda muito. O evangelho no nosso país está crescendo cada vez mais. Nunca houve tantas igrejas, nunca houve tantas pessoas que se dizem evangélicos, nunca houve tanta oportunidade para se pregar o evangelho. Olha, nós estamos aqui nesse ambiente adequado para a gente pregar o evangelho, pessoas estão assistindo em casa, a gente olha e fala assim, glória a Deus por isso tudo. Mas quando a gente olha para o nosso país, a gente não vê uma melhora significativa. Ou seja, parece que apesar de estarmos nos tornando um país cada vez mais cristão, a corrupção continua, os problemas continuam e tantos outros problemas. E a gente olha e fala assim, mas por que isso não muda? Por que isso não muda? Porque talvez as referências que nós temos, elas precisam ser repensadas. Falta, na verdade, e aí a gente pode olhar no macro, né? A gente olha para o país e fala assim, o país está difícil, está problemático, está complicado, está faltando isso, aquilo, mas presta atenção, a gente tem que olhar primeiro para nós. E a gente percebeu o seguinte, muitas das vezes essas evidências que estão faltando no nosso país, essas evidências elas faltam também em nós. Faltam evidências de Cristo na nossa cultura, na nossa forma de viver. Aonde que está a nossa essência? Aonde que está, ou seja, o que nos torna diferente das pessoas? Por exemplo, amanhã, no seu trabalho, você vai ser constrangido em inúmeras situações a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A mentir, a enrolar. Você vai ser constrangido por quê? Não é que talvez você não queira fazer isso diretamente, mas você vai ser constrangido por quê? Porque todo mundo faz. E se você for o diferente, aí você olha e fala assim, mas aí eles vão me perseguir. Parabéns. É por aí mesmo que as coisas acontecem. Nós seremos perseguidos por seguir Jesus. Fazer o certo para essa sociedade capenga que a gente está vendo aí, fazer o certo é o errado. Fazer o certo, entender, ou seja, ter valores, é errado. Entender, na verdade, ou seja, as verdades absolutas da palavra de Deus, para esse mundo, é errado. Mas nós vivemos e entendemos, o nosso movimento é contra a cultura deste mundo, amém? Nós não vamos nos moldar aos padrões deste mundo, mas nós precisamos, para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente através do quê? Da palavra. Porque quando nós renovamos a nossa mente por meio da palavra, nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender e nós precisamos viver. A gente olha para a palavra e a palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vai falar desse relacionamento do discípulo. O discípulo, na verdade, é o talmidim lá do Antigo Testamento, né, que tem a ver com estudante, com discípulo. Ou seja, é aquele que está ali para aprender. Mas não é um aprendizado de sala de aula. É um aprendizado vida na vida. Ou seja, algumas passagens na Bíblia vai chamar esse discípulo, na verdade, e vai usar no nome da pessoa o prefixo ben, porque é filho. O discípulo ele se torna, na verdade, tão parecido com seu mestre, que ele começa, na verdade, a parecer. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos parecer com Jesus cada dia mais. Em outras palavras, o discipulado, na verdade, nada mais é do que a gente ter relacionamento que nos conectam tanto uns com os outros,
que o discipulador e o discípulo, eles trocam experiências. Ou seja, o filho, ele se parece com o pai. O filho tem o perfume do pai, come na comida do pai, reconhece a voz do pai, mora na casa do pai. Isso tem muito a ver com a igreja, não tem não? Você entende isso? Ou seja, a igreja é essa nossa família espiritual. O discípulo de Cristo, ele vive, e ele precisa ter revelação disso. O discípulo de Jesus vive como filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Ou fazendo o quê? O que viu o seu pai fazer. Nós precisamos entender, olha, você é um filho amado de Deus, amém? Fala assim, eu sou um filho amado de Deus. É a nossa identidade. É a nossa identidade. Jesus mostra isso para nós. Jesus, em todas as suas orações, exceto uma, ele se relaciona a Deus, não como Criador dos céus e da terra, excelso, soberano. Não. Ele se relaciona como Pai. Você tem intimidade com o Pai. E essa intimidade é para você entrar no Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho e desfrutar da presença. Amém? Desfrutar da presença. Como é bom, na verdade, viver isso. Agora, como que eu vivo isso? Como que eu experimento isso? Vai aprender, que vai aprender, mas ele vai ser avaliado também pelo conhecimento que ele tem, pelo conhecimento que ele recebe. E aqui, na verdade, nós vamos perceber o seguinte: tudo indica que o discipulado nada mais é do que um relacionamento em que uma pessoa transfere vida para outra. E assim, as duas são levadas nesse relacionamento num processo de crescimento. Por quê? Aquele que discipula, ele só discipula porque ele primeiro recebeu. O princípio da vida cristã é o quê? Fala comigo, receber, regozijar. Você fica feliz com o que Deus te deu, sim ou não? Quantos estão felizes? Quando a gente fala glória a Deus, aleluia, a gente precisa celebrar aquilo que nós recebemos de Deus, amém? Mas não só isso. É necessário que a gente receba, fala comigo, receber. É necessário regozijar. E é necessário repartir. Fala comigo, repartir. Querido, quando você está orando um pelo outro, você está repartindo aquilo que você recebeu, a unção que você recebeu. Quando você está discipulando alguém, cuidando de alguém, você está repartindo. A vida cristã é isso. Nós precisamos entender que o foco do nosso relacionamento uns com os outros é o quê? É perceber o seguinte, que enquanto eu abençoo o outro, eu sou abençoado. A experiência daquele que discipula é de ser abençoado porque ele está dando espaço, ou seja, aquilo que ele recebeu, ele está transferindo. E quando você transfere aquilo que você recebeu, você abre espaço para receber mais de Deus, amém? Talvez você não está recebendo mais de Deus, por quê? Porque você parou de entregar, você parou de repartir. E na verdade, ou seja, quem corta o fluxo nessa hora é quem? Somos nós. Somos nós que cortamos o fluxo, mas o que a gente precisa entender? É vida na vida. Então eu preciso repartir daquilo que eu tenho recebido, amém? O relacionamento de discipulado, ele tem um foco. E esse foco desse relacionamento é até que Cristo seja formado em nós. E quando que isso vai acontecer? Esse processo é a volta de Cristo, amém? Nós vamos, ou seja, esse discipulado, esse relacionamento, ele precisa avançar. Gálatas capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Quantos aqui viveram a experiência de se converter, se envolver na vida da igreja, tropeçar, cair, se afastar, voltar, ser restaurado, se envolver novamente, estar ativo, tropeçar, levanta, cai? Quantos aqui já viveram essa experiência? Quantos? Gente, quase todo dia eu vivo isso. Porque a nossa luta é assim mesmo. É assim mesmo, ou seja, é um dia de cada vez. E nós precisamos ser conscientes que nós temos as nossas limitações. Mas o Senhor, Ele é bondoso, Ele nos ajuda a vencer todas elas. Amém? Amém ou não amém? Agora, perceba uma coisa. Eu digo de mim e possivelmente você tenha tido a mesma experiência. Você só consegue levantar e avançar e se envolver por quê? Porque Deus coloca pessoas junto de você para te ajudar.
Nós vamos nos tornar discípulos extraordinários à medida que nós entendermos o seguinte: nós precisamos nos envolver com Cristo e viver a vida que Cristo tem para nós, mas perceber que o quê? Que isso faz parte do momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, olha em Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Eu acabei de convidar você, desafiar você a entrar para maturidade no Espírito. É para quê? Para que isso possa acontecer na sua vida. Para que para que todos nós possamos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É até que Cristo seja formado em nós. O que a gente precisa entender? O encontro com Jesus, ele transforma completamente a nossa vida. Ele transforma a nossa vida de pessoas comuns para extraordinários discípulos de Jesus. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite, amém? É trazer um significado novo, é ressignificar a sua experiência. Para a gente entender isso, nós vamos falar hoje de Pedro. Pedro foi alguém que viveu essa experiência com clareza. A gente olha, na verdade, ou seja, a vida de Pedro, nós vamos perceber isso de forma, essa transformação em todos os aspectos e tocou todas as áreas da vida dele. Quem era Pedro? Bom, historicamente a gente sabe que Pedro era casado, né? Ele era casado porque ele tinha uma sogra, amém? E sogra é uma bênção, amém? A sogra é uma bênção. A minha deve estar assistindo agora, aleluia! Ela é uma bênção, né? Glória a Deus! Ou seja, ele era casado, ele na verdade, ou seja, era pescador, ele vivia ali naquela região, ali onde que Jesus começou o seu ministério, do seu sustento ali, ou seja, do seu trabalho, fornecia sustento para a sua família. Essa ocupação dele como pescador exigia dele ali resistência, ele era um homem ali, ou seja, ele tinha uma prática direta com o seu trabalho. Então, ou seja, ele era uma pessoa comum. Deixa eu te dizer, você sabe por que ele estava fazendo isso, sendo como pescador? Porque na cultura judaica, os meninos eles eram ensinados e eles aprendiam, eles passavam para testes, na verdade, para que eles pudessem se tornar os talmidinhos, os discípulos dos rabinos. Aqueles que não alcançavam o nível de exigência necessária, eles eram enviados para assumir a profissão dos seus pais. O que a gente aprende de Pedro aqui então? Pedro havia sido reprovado para se tornar um discípulo dos rabis. Deixa eu te contar uma coisa. Deus usa aqueles que a sociedade reprova. Entende isso? Às vezes é o seu caso. Você olha e talvez você seja, como diria no sentido popular, você seja o patinho feio da sua casa, né? Deus usa todos que estão disponíveis, amém? O Pedro é um exemplo disso. Aí às vezes você fala assim, mas eu não posso ser um extraordinário discípulo de Jesus, porque eu não sou extraordinário em nada. Querido, a oportunidade está aberta para você de se tornar de uma pessoa comum a se tornar um extraordinário discípulo de Jesus, amém? Aí às vezes você vai falar assim, mas e o temperamento? Meu temperamento é complicado. Quer pessoa com temperamento mais complicado que o de Pedro? Impulsivo, apaixonado, imprudente. Era uma loucura o homem era doido. Mas o que acontece? Ele, na verdade, ou seja, diante de todos esses desafios, ele ainda assim, ele foi transformado. O encontro com Jesus transformou a vida dele. A impulsividade dele era evidente em várias situações. A gente olha para a história dele, nós vamos ver isso. Talvez o último fato ali dessa impulsividade seja o momento que ele pegou para cortar a orelha do Malcolm. Por que ele cortou a orelha? Porque impulsivamente ele tentou contra a vida dele e errou. Ou seja, por impulso, quantos erros você comete quando você age por impulso? Um monte, não é? E assim, com ele não foi diferente. Agora, ele se encontrou com Jesus e ele teve uma transformação. E a transformação de Pedro coloca ele numa posição assim diferente. Por quê? Porque o Pedro, na verdade, que ninguém acreditava nele, que tinha sido reprovado pelos estudiosos do seu tempo, ele agora é chamado por Jesus para viver uma experiência nova.
Logo depois da sua conversão, ele segue Jesus e aquelas características continuam ali presentes. Mas ele vai vivendo uma transformação dia a dia. Ou seja, quanto mais espaço você dá para Jesus na sua vida, mais ele transforma a sua vida. Mais ele transforma você. Olha para mim, quanto mais espaço Jesus tem na sua agenda, mais ele vai transformar a sua vida. Porque a sua agenda está na mão de quem? Sua. É você que decide. É você que decide a quem você serve. A sua agenda está nas suas mãos, é você que decide. Não são as circunstâncias, não é o mercado, não é nada, é você. Então, ou seja, a transformação de Pedro, ela acontece no meio do relacionamento que ele está vivendo com Jesus. Mas ela fica mais evidente após a sua ressurreição. No dia de Pentecoste, Pedro é cheio do Espírito Santo. E ele, aquele impulsivo, agora essa impulsividade ela é transformada em coragem. Porque ele se torna, na verdade, um líder corajoso. E como um líder corajoso, ele vai tocar a vida de tantas pessoas. O teólogo escocês Franklin Bruce, ele diz o seguinte: Pedro, ele é lembrado não apenas por suas falhas, mas por sua capacidade de se levantar novamente, guiado por sua fé inabalável em Cristo. Sua vida é um exemplo de transformação e serviço dedicado à missão de Jesus. Pedro é alguém que nós precisamos imitar a conduta dele, por quê? Porque ele está imitando a conduta de Jesus. Ele é um exemplo de aquele que levantou e caiu, mas nesse levantar e cair, ele se torna o quê? Um discípulo de Jesus, um discípulo, na verdade, que vai tocar a vida de tantos outros. Ou seja, o desafio para nós hoje é o seguinte: mas pastor, mas como que eu me torno, então, um extraordinário discípulo de Jesus? Como que eu me torno? Como que eu faço isso? A gente precisa olhar para esses exemplos. O Pedro é uma chave. Um extraordinário discípulo de Cristo, primeiro, ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tem muitos que seguem Jesus, seguem de longe. Sabe quem segue de longe Jesus? Multidão. A multidão está curiosa para saber o que Jesus pode fazer, para experimentar um milagre ou outro, uma necessidade ou outra. E não tem problema, Jesus recebe a todos, amém? Mas o convite de Jesus é para que você possa chegar mais, para você se tornar um discípulo próximo. E o Pedro entendeu isso. O Pedro, na verdade, teve essa experiência. Ele teve um encontro com Jesus marcante. Todos nós precisamos de um encontro marcante com Jesus. Se até hoje na sua vida isso não aconteceu, esse é o momento de você, na verdade, ou seja, ter essa experiência, buscar essa experiência. Pastor, mas como que eu faço isso? São as suas decisões, é aquilo que você faz, é a sua busca. Deus não vai se revelar a ninguém que não queira conhecê-lo. Entende isso? Deus, ele se revela a todos nós, mas presta atenção. O nível de relacionamento, de intimidade, depende da resposta que nós damos a Ele. Ele nos amou, se entregou por nós, nós o recebemos como Salvador da nossa vida, como Senhor da nossa vida. E agora, a gente precisa buscar esse relacionamento de proximidade. Lucas, no capítulo 5, verso 11, nós vemos como que Pedro, na verdade, teve esse encontro. 5:11. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. As experiências que Pedro teve com Jesus levou e conduziu ele a fazer o quê? A tomar uma decisão, ou seja, que mudou por completo a vida dele. Quando que aconteceu isso na vida de Pedro? Num dia comum, que ele estava pescando. A partir daquele dia, a vida dele nunca mais seria a mesma. Aquele dia nunca mais poderia ter sido esquecido na vida dele. E, na verdade, até hoje, nós estamos lembrando. Ele é lembrado, na verdade, por causa desse dia. Pedro foi chamado para se tornar, na verdade, ou seja, aquele que era um pescador, agora vai se tornar um pescador extraordinário. Um pescador que está fora do natural. Não é um pescador ordinário, é um pescador extraordinário.
porque ele vai se tornar um pescador de homens. É diferente. Não era sobre uma pesca esse dia. Esse dia era sobre o encontro com Jesus. E a gente precisa ter clareza disso. Um verdadeiro encontro com Jesus, ele eterniza a nossa história. Existem momentos que eu vivi na minha vida que são lembrados, ou seja, o tempo todo, por quê? Porque foram chaves na minha vida. Foram chaves que viraram, por quê? Porque o Senhor nos marca. Você precisa, na verdade, ou seja, ter um encontro com Jesus e esse encontro marcar a sua vida. Para que a sua vida, na verdade, ganhe um novo sentido, um novo destino. Porque muitas das vezes nós não somos necessariamente convertidos, nós somos convencidos. A gente não tem uma experiência verdadeira com Deus e é por isso que o nosso relacionamento com Jesus é tão raso. É por isso que nós deixamos Jesus por qualquer coisa. É por isso que nós não nos envolvemos, porque o nosso relacionamento com Ele é raso. Porque nós não fomos marcados, nós não estamos buscando, na verdade, uma intimidade profunda. Nós precisamos entender aquilo que Billy Graham disse. Billy Graham disse que o maior evento da história não foi o homem pisar na lua, não! O maior evento da história foi Jesus ter pisado na terra. Jesus pisou na terra aqui para quê? Para salvar a humanidade. E eu e você temos a responsabilidade de fazer o quê? De expressar isso para esse mundo. Então, ou seja, isso marcou a história da humanidade. Precisa marcar a história da minha vida também. O encontro com Jesus, ele muda tudo. Ele muda o seu destino, na verdade, o seu destino eterno. Porque você que estava indo para o inferno, agora você vai para o céu. Você vai passar a eternidade com Deus, mas presta atenção, não é apenas o seu destino eterno que mudou. Precisa mudar também o seu destino na terra, a sua forma de viver aqui, agora. Nós precisamos entender que um verdadeiro encontro com Jesus muda a minha maneira de viver hoje. Eu não vou ser como eu era antes. Eu vou ser, na verdade, uma cópia de Jesus. Eu vou ser, na verdade, o reflexo daquilo que Jesus é. As pessoas vão olhar para mim e ver que na minha vida tem algo diferente. E esse diferente é Jesus Cristo. O extraordinário discípulo de Jesus, ele reconhece quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Você precisa ter revelação de quem Cristo é. De quem Cristo é na sua vida. Mateus 16:15, olha o Pedro. As pessoas estão ali em dúvida. Jesus pergunta, e vocês? Jesus perguntou para ele, quem que as pessoas dizem que eu sou? Cada resposta mais torta do que a outra. É por isso que o mundo lá fora, eles conhecem muito da história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Querido, nós temos uma série sendo aí divulgada a todo lado, aí está sendo uma bênção, né? O The Chosen é uma bênção, as pessoas vão conhecer a história de Jesus, glória a Deus. E por meio da história de Jesus, muitos estão, na verdade, conhecendo o Jesus da história. E é esse que você precisa entender, é esse que você precisa conhecer Ele todos os dias. E o Pedro, na verdade, a pergunta de Jesus para os discípulos mostra, primeiro, que as pessoas não conhecem nada dele, mas Jesus confronta eles e pergunta para eles, olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que Jesus é para você? O que Jesus representa na sua vida hoje? O quanto de importância Jesus tem para você? Mateus 16:15 vai dizer para nós, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, ou bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. O desafio para você entender o seguinte, você precisa ter essa experiência que vai marcar a sua vida e vai mostrar de fato quem Ele é. As pessoas podem afirmar muitas coisas sobre Jesus, mas afirmar coisas sobre Jesus, falar dos ensinos de Jesus não muda a vida das pessoas. O que muda de fato é quando nós temos um encontro real com Ele, um encontro pessoal com Ele. Bom,
Quem Jesus é para você? O que Jesus Cristo mudou na sua vida? Quais foram as áreas que foram tocadas na sua vida? O que na verdade Jesus mudou por completo? Quais momentos da sua vida você percebeu a presença de Jesus? Você consegue ver Jesus caminhando com você no seu trabalho? Você consegue ver Jesus nas viagens que você faz? Você consegue ver Jesus na sua trajetória na escola? Ou seja, Jesus para todo lado. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Qual que é o problema? É que nós muitas das vezes não percebemos que Ele está presente. A resposta de Pedro mudou, na verdade, a vida dele. Mudou por quê? Porque ele estava reconhecendo a identidade de quem Cristo era. Ele estava tendo revelação clara daquilo que Jesus era. E conhecendo quem Jesus é, isso pode mudar por completo a nossa vida. Um extraordinário discípulo de Cristo, ele entende a necessidade de mudar a sua vida. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você, na verdade, tem uma experiência com Jesus, você entende, na verdade, que você precisa mudar. Você não está pronto. Eu não estou pronto, eu preciso melhorar. Que você, na verdade, ou seja, está em construção, está num processo de transformação. Mas quem dita o ritmo desse processo é você. Você precisa estar atento a isso. Lucas capítulo 5, verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconhece a santidade de Jesus e a sua realidade. Toda vez que uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele entende que ele precisa viver uma mudança radical na sua vida. O seu encontro com Jesus precisa mudar, na verdade, tocar todas as áreas da sua vida. É como aconteceu com Isaías. Isaías, no capítulo 6, verso 5, olha o que a Bíblia diz. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência mostrou, na verdade, não apenas a santidade de Deus, mas a realidade dele. E essa realidade, na verdade, ao entender essa realidade, nós precisamos avançar para um movimento de transformação. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Deus não pode salvar vítimas dos erros dos outros. Deus não pode salvar vítimas dos erros dos outros. Apenas pecadores confessos e arrependidos. Há uma frase que diz o seguinte, Arthur W. Pink, que escreveu ela, diz o seguinte: a pregação do evangelho moderno criou um Deus que não se ira e um homem que não tem pecado. É isso que a nossa sociedade está vendo. Por quê? Porque hoje não existe pecado, não é pecado, não. Isso, ou seja, não é pecado, não. Ou seja, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Tem. Pecado continua sendo pecado. O que é certo, o que é errado, é errado. A palavra de Deus não muda. Mas o que é que nós estamos fazendo? Se não há, ou seja, se todos nós somos vítimas do que as outras pessoas fizeram para nós, e nós nunca estamos errados, a culpa, ou seja, talvez você seja como aquela pessoa que diz o seguinte: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Já que ela é sua. Você tem colocado a sua culpa em tanta gente, menos em você. O que acontece? Quando você faz isso, você não sai como inocente, não, mas você perde a oportunidade de ser transformado. Porque quando você assume a sua culpa, assume os seus BOs, você dá a oportunidade para Deus transformar a sua vida por inteiro. Você dá a oportunidade para Deus mudar a realidade da sua vida. Porque nós, homens, nós vivemos num mundo de pessoas que são pecaminosas. Nós temos os nossos próprios pecados, mas nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Quando reconhecemos quem é Deus, nós também reconhecemos quem nós somos. E quem que nós somos? Somos filhos amados de Deus, mas éramos pecadores, todos nós. Mas 1 João capítulo 1, verso 9 a 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você precisa assumir a sua parte nos seus problemas. Você precisa avançar para aquilo que Deus, na verdade, tem para você viver, de fato, ousadamente a sua fé em Jesus. Pedro viveu essa realidade, ou seja, para ser um extraordinário discípulo de Jesus, você precisa viver essa fé com ousadia. Lá em Mateus capítulo 4, verso 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: vem. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Diante das suas dúvidas, das suas dificuldades, das suas limitações. Você está diante de tomar decisões que são importantes na sua vida com Deus, nas suas decisões, querido, o Senhor está dizendo para você: vem, vem. O que o Pedro fez ao ouvir a voz do Senhor? A nossa fé, a equação da fé, ela tem a ver com o quê? Com ouvir a palavra, crer na palavra e agir mediante aquilo que nós ouvimos. O que ele faz? Respondeu ele: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Andar sobre as águas é ordinário ou extraordinário? Extraordinário, sobrenatural. O nosso Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Um extraordinário discípulo de Jesus, ele vai em direção a Jesus. Ele anda acima dessa realidade terrena. Ele vive de maneira sobrenatural. Ele se arrepende de seus erros e se volta para Jesus. Jesus está te chamando de volta hoje para viver aquilo, na verdade, que Ele te chamou. Lucas 22, 61 e 62, nós vemos o Senhor falando com Pedro. E ele diz o seguinte: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro, o impulsivo que falava tantas coisas, que tal, na hora que as coisas apertaram mesmo, ele viu o quanto ele era limitado. Mas o Senhor, isso não surpreendeu o Senhor, porque o Senhor o conhecia. E esse fato, na verdade, ele contribui para a mudança, para a experiência de transformação, porque essa situação vai gerar o quê? Um confronto na vida de Pedro, que vai conduzir ele ao arrependimento, não ao remorso, ao arrependimento. E se arrependendo, ele vai ser restaurado, ele vai ser transformado. O discípulo, de fato, não é aquele que nunca caiu. Um discípulo é aquele que nunca desiste de se levantar. Eu creio que nessa noite aqui, existem homens e mulheres que estão aqui, que já sofreram a experiência de cair. E olha, você não está sozinho. Eu faço coro junto com você, nós já caímos. E talvez você tenha caído hoje, talvez você tenha caído ontem, talvez você tenha caído em tantas situações aí diferentes da sua vida, eu não sei aonde você caiu. Mas olha, um extraordinário discípulo de Jesus é aquele, na verdade, que entende o seguinte: o seu erro, o seu pecado não surpreende Deus. Deus sabe, Ele continua te amando do jeito que você é. Ele te chama para você vir como você está. Para quê? Para Ele transformar você naquilo que Ele planejou você para ser. Entende isso? Não é o que você é hoje. O que nós somos hoje, na verdade, é o resultado das nossas escolhas. Mas o Senhor está nos chamando para uma mudança completa, para transformar as nossas vidas. O arrependimento de Pedro gerou transformação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, no capítulo 7, verso 9 da segunda carta de Corinto, ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós nos entristecemos com a realidade nossa e nos voltamos para Deus. Aquele que vive sem Deus, ele contempla a sua realidade pecaminosa e isso vai conduzir ele à morte.
E é isso que você vê se espalhando e crescente na nossa sociedade. Mas o que nós precisamos avançar? Nós precisamos avançar para o nosso modelo. O nosso modelo, na verdade, é Jesus. Quando a cópia, na verdade, ela está errada, desbotada, descaracterizada, o que você precisa fazer? Voltar ao modelo original. Voltar ao padrão. E qual que é o padrão? O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. É você olhar para Jesus e perceber o seguinte: é Jesus que pode mudar a sua vida. Foi assim com Pedro. Pedro, na verdade, errou, mas Jesus foi lá e restaurou a vida dele. E agora, quando ele recebe ali em Atos capítulo 2, do dia de Pentecostes, quando ele é revestido, quando ele é cheio de poder, ele tem uma nova experiência com Deus. Ele é, de fato, ali, ou seja, batizado no Espírito Santo, ele é imerso pela presença do Espírito Santo. Aquilo potencializa, na verdade, aquilo que ele já era. E aquilo gera, na verdade, um grande evangelista, um grande pregador, um grande líder, que vai conduzir a igreja. Querido, essa semana nas nossas devocionais nós falamos muito do apóstolo Paulo, por quê? Porque nós passamos do capítulo 13 de Atos. Mas até o capítulo 12, Pedro é a figura-chave. No verso 38 do capítulo 2 nós lemos: Pedro respondeu à indagação das pessoas. O que está acontecendo? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, os filhos, para vocês, os seus filhos, e para todos os que estão de longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O Senhor me chamou você também, amém? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitavam a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Jesus. É evidente que isso não é instantâneo. É um processo que talvez você já tenha começado, mas que em algum momento da sua vida você travou. O Senhor está te chamando hoje de volta, para você ter uma nova experiência, para você viver aquilo que Deus, na verdade, tem para a sua vida. Atos no capítulo 4, verso 13. Atos capítulo 4, verso 13. O que a Bíblia diz? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que as pessoas que convivem com você vão saber que você esteve com Jesus, porque a vida de Jesus vai transformar a sua realidade. Fica de pé em nome de Jesus. Há um chamado de Deus para nós nessa noite. E esse chamado é para que possamos nos tornar discípulos extraordinários, como foi Pedro, como foram tantos outros. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua hoje. O que você precisa fazer? Você precisa se entregar. Você precisa se entregar. Pastor, mas como que eu faço isso? Querido, há pelo menos 3 tipos de pessoas que estão nessa noite hoje aqui. Pessoas que precisam ser salvas, que precisam ter um novo encontro com Jesus, para que Jesus possa mudar a sua vida, transformar a sua realidade, para você experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Esse encontro com Jesus, ele é marcado pela sua decisão de dizer para Jesus: eu quero. Há um outro tipo de pessoas que já passaram por essa primeira experiência, mas em algum momento da sua vida você se afastou, você se desviou, você travou no processo. Talvez você tenha até se batizado, mas você ficou no meio da caminhada. Decisões que nós tomamos, mas que nos afastaram do caminho. Isso não necessariamente faz de você alguém que se afastou. Talvez isso acontece mesmo estando na vida da igreja, estando participando, isso acontece. Nós permitimos que o nosso coração se esfrie. Nós permitimos que aquilo que era um relacionamento de intimidade, de realidade com Deus, se transforme num deserto. E o nosso relacionamento com Deus, ele se torna, na verdade, raso, muito raso. O Senhor quer restaurar você nessa noite.
Senhor quer mudar, quer restaurar, quer que você, na verdade, se reconcilie com Ele, para que Ele possa restaurar, na verdade, a sua fé, restaurar, na verdade, aquilo que você já foi. Entenda uma coisa: o melhor de Deus na sua vida, querido, ainda está para acontecer. Por quê? Porque nós somos transformados dia a dia. É cada dia até alcançar a maturidade do varão perfeito, é até alcançarmos, ou seja, até que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos melhorar. E ainda outros que precisam nessa noite tomar uma decisão, na verdade, que é chave para que Cristo possa avançar na sua vida. Que decisão que é? Você precisa se decidir pelo batismo. Talvez você está seguindo Jesus há tanto tempo, você já experimentou tanto de Deus, você já foi tão abençoado, mas você ainda não se batizou, querido. Essa decisão é você que precisa tomar, não por constrangimento, não por força, mas é porque você entendeu que é o seu momento, é a sua hora, e o Senhor está chamando tanto aqueles que ainda não tiveram uma primeira experiência, como aqueles que precisam ser restaurados, como aqueles que querem, na verdade, se comprometer ainda mais e se tornarem discípulos extraordinários a se batizar. Pastor, mas como é que eu faço? Querido, é você agora. Eu vou orar neste momento, e eu quero que você apresente essa sua decisão ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Senhor sabe, e o Senhor vai mudar o quadro da sua vida hoje, amém? Senhor, isso aqui não é um culto normal, é o culto para mudar a realidade da sua vida hoje. Você crê nisso, querido? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso investir num relacionamento pessoal com o Senhor. Nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado, porque o Senhor perdoou os meus pecados e me conduz a viver eternamente com o Senhor. Mas eu quero que o Senhor seja também o meu Senhor e mude a minha vida aqui na terra. A eternidade eu vou viver com o Senhor, mas os dias que o Senhor me dá sobre essa terra, eu quero viver para o Senhor. Muda a minha vida em nome de Jesus. Eu te recebo nessa noite e eu peço: Senhor, restaura o meu relacionamento com o Senhor. E eu ainda, nessa noite, eu decido dar um passo a mais, e eu me decido pelo batismo. Eu não vou mais atrasar a tua obra na minha vida, em nome de Jesus. Talvez você tenha feito essa oração e você fala assim: mas não mudou nada, parece que eu ainda sou a mesma pessoa. A gente crê com o coração e confessa com os lábios, e o Senhor começa a transformar a sua vida. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção neste momento, e eu queria que você desse liberdade ao Senhor, porque aquilo que você na verdade fez essa noite, o Senhor vai começar a se mover na sua vida hoje. Hoje é um novo nível de intimidade, de relacionamento com Deus para você, amém?